Queria agradecer a você, que acessou o nosso canal no YouTube. Eu sou o pastor Celso Santos Fernandes, você está no canal Celso Santos Fernandes. É uma alegria e satisfação ter você conosco. Que Jesus Cristo te abençoe. Nós estamos aqui para trazer mais uma mensagem, mais uma revelação de Deus. E eu vou falar sobre a viúva de Naim. O milagre que Jesus fez na vida de uma mulher, que estava em grande sofrimento. E o texto que eu vou ler está em Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Diz a palavra do Senhor: Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E como se aproximasse da porta da cidade, esse que saía do enterro do filho de uma mulher viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-o, Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu mando, levanta-te. Sentou-se, porque estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, irmão, glória a Deus, num dia subsequente, num dia, normal. A palavra diz que Jesus ele se dirigia para uma cidade chamada Naim. E diz que numerosa multidão seguiu o Senhor e os seus discípulos. E diz a palavra que quando ele se aproximou da porta daquela cidade, saía o enterro do filho único de uma viúva. Agora imagina a situação daquela mulher. Porque naquela época, irmão, louvado seja o nome do Senhor, quando o esposo de uma mulher falecia, se ela não tivesse filho, irmão, ela ia passar muitas dificuldades, muita necessidade. E aquela mulher já havia perdido seu esposo, porque diz a palavra que ela era viúva. E agora, diz a palavra de Deus que ela perdeu o seu único filho. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nessa mensagem, eu gostaria de frisar os 3 olhares de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, irmão, ele viu aquela multidão, irmão, que acompanhava o enterro daquele jovem, o filho daquela viúva. Aquela multidão que estava triste, estava muito triste com a morte daquele jovem, a situação daquela mulher. Gostaria de dizer para você, irmão, que Jesus ele vê a multidão, mas também Jesus ele vê você no meio da multidão. O Senhor também viu aquela mulher e viu a situação daquela mulher. E o Senhor Jesus, ele vê a sua situação. E também Jesus ele viu o problema daquela mulher. Ela tinha perdido o seu único filho. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o versículo 13: Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Porque aqui, irmão, nós vemos outro aspecto do ministério de Jesus. Jesus ele veio, ressuscitar os mortos, aqueles que estão mortos. Algumas vezes fisicamente ou espiritualmente, Porque o Senhor disse para Adão, que no dia que tu comer desse fruto, certamente morrerá. A palavra também fala sobre 3 tipos de morte. Mas aqui nessa passagem, irmão, nós vemos a morte física.
né? O espírito saiu do corpo daquele jovem e ele estava morto. E diz aqui a palavra: chegando, socou o esquife e parando os conduzir, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Aquela mulher estava numa situação totalmente adversa, uma situação que fugia às suas forças físicas, ao seu controle. A palavra também diz, né, irmão? Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram, né? Somente, né, o Senhor, ele pode mudar determinadas situações da nossa vida, somente o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele disse em João 14, né, seu caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele usa a sua autoridade, irmão. Ele diz: jovem, aleluia, glória a Deus, levanta-te. E diz a palavra que levantou-se, né, sentou-se aquele que estava morto. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus o restituiu à sua mãe, né? Então, irmão, aquela multidão, e aquela mãe já não estava mais, né, irmão, triste, porque o Senhor entrou na vida dela e mudou a vida dela. Mudou aquela situação, irmão, de tristeza, de amargura, em alegria. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, né? Mas nós sabemos, irmão, que ali estava o próprio Deus em carne, né? Estava o próprio Deus reconciliando o mundo, né? Se manifestando ao mundo através de Jesus Cristo, seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus disse: eu e o Pai somos um só. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. E esta notícia a respeito dele se divulgou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Talvez, meu amado, você esteja numa situação que você acha que já não tem mais saída para você, já não tem mais solução, né? Somente a morte. Mas Jesus Cristo é aquele que pode ressuscitar aquilo que você perdeu, ressuscitar o seu sonho, ressuscitar o seu objetivo. Só Ele pode fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra, irmão, ela possa frutificar no seu coração e que você possa dar crédito e crer que Jesus Cristo, ele tem poder, irmão, sobre os demônios. Jesus Cristo tem poder sobre a morte, né? O nosso Deus, ele tem poder para dar vida, né? Para libertar, para transformar, né? Jesus Cristo, ele veio para isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Isaías 61, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, pôr liberdade de cativo, veste de louvor ao vez de espírito angustiado. Aquela mulher estava angustiada, mas o Senhor revestiu ela, né, com a veste, né, irmão, de louvor. E aquela multidão já não estava mais triste, estavam glorificando a Deus. Amém? E essa palavra ela possa, né, frutificar, abençoar a sua vida. Amém?